Nestes dias de corrupção religiosa, de igrejas corrompidas, cheias de doutrinas humanas, nós vemos a mulher assumir autoridade na igreja e assumir posição de ensino, totalmente contrária à revelação do Espírito através do ensinamento dos apóstolos. Há mulheres que se apropriam até mesmo do título de pastoras. Não havendo esse princípio no ensino do Espírito Santo. Mas qual o motivo que a mulher não deve exercer autoridade e nem ensinar na igreja? Vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A razão nós podemos compreender em Efésios. A mulher, ela é símbolo da igreja, formada por homens e mulheres. Portanto, diante de Deus, toda a igreja, ela é como uma mulher que deve estar submissa a Cristo. Ela é como uma noiva, que depois será a esposa. Se nós não meditarmos e não tivermos revelação do Espírito, nós não compreendemos essas passagens nas Escrituras. Simplesmente o que estão fazendo hoje é ignorar as Escrituras e fazer na igreja segundo a vontade do homem. Isto é estar em pecado e desobediência. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Veja que o marido, ele tipifica Cristo, e a mulher tipifica o corpo, que é a igreja. O marido salva a esposa, isto é, Cristo salva o corpo, o qual é formado por nós, homens e mulheres. Todo o corpo que é a igreja. Portanto, devemos perceber que este é um sinal espiritual. O homem físico e a mulher física são simplesmente manifestação de algo espiritual. São símbolos que Deus criou para revelar uma realidade espiritual. Podemos compreender mais ainda quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo 11. Lá diz assim, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Portanto, a hierarquia espiritual e a ordem de Deus é: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Agora, em relação à igreja. Veja que, em relação à igreja é a mulher e Cristo é o marido. Por isso que está escrito em Efésios que a mulher deve estar sujeita a Cristo. Isto é, toda a igreja deve estar sujeita ao marido. Por isso é que a grande Babilônia é chamada de prostituta, porque ela abandona Cristo como marido e se junta a outros espíritos, a outros ensinamentos, a ensinamentos estranhos que não estão nas Escrituras. Assim, até mesmo as mulheres tomam a liderança e são chamadas com títulos de pastoras ou até títulos que são dados somente aos homens, por causa da simbologia e da figura que Deus usa para dar entendimento das coisas espirituais. O que isto causa? Confusão. Causa confusão. É por isso que faz parte de Babel, porque Babel significa confusão.
Mas vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 11. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Vemos muito isto. Muitos homens que usam boné ou chapéu e falam as coisas e pregam e ensinam. É porque ainda não entenderam e não sabem nada das coisas espirituais. Trata a igreja como uma coisa carnal e pessoal. E todo ensino é um ensino natural. Eles usam iscas para prender os crentes e para chamar as almas. É como está escrito na Bíblia. Eles apanham as almas em suas armadilhas naturais. São verdadeiros caçadores de pássaros, isto é, são aqueles que estão caçando almas para levarem para ser o rebanho do homem. Quando nós prosseguimos, explica-se no versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, neste caso que rapa o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-se usar véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele é a imagem da glória de Deus, ou imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça, como sinal de autoridade. Sinal de autoridade. O que é o véu? É uma cobertura que a igreja toda deve trazer em sinal de autoridade. O véu é um sinal espiritual de que todos nós estamos submissos a Cristo. É um sinal diante do mundo espiritual, que os anjos veem, que os demônios veem. Eles sabem aqueles que estão sujeitos a Cristo e que estão unidos com Ele como mulher e marido. Isto é algo tremendo e muito profundo e que nós precisamos de compreender. A questão é que os crentes leem as Escrituras, mas não compreendem. Não compreendem porque elas estão fechadas. Elas precisam ser abertas pelo Espírito Santo. A Bíblia não pode ser aberta com a mão humana. Ela só é aberta pela mão de Deus. Foi assim com os discípulos e é assim conosco. As Escrituras estão fechadas para os orgulhosos, para aqueles que atropelam e que passam na frente de Cristo e querem arrebanhar as pessoas com as facilidades humanas, com coisas carnais, naturais e até mesmo diabólicas. Não é de estranhar, disse Paulo na carta aos Coríntios, que aqueles que estão travestidos de servidores de Cristo, eles estão fingindo e pregando algo como se fossem filhos da luz, mas na verdade nada sabem e ensinam o que nunca aprenderam. Bendito seja o Senhor por esta revelação, que nós prosseguimos cada vez mais firmes e possamos trazer sobre a nossa cabeça, isto é, como o corpo, a cabeça é Cristo, então nós como corpo, nós trazemos um sinal de poderio, isto é, estamos sujeitos ao Senhor, que possamos prosseguir assim na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos prosseguir na fé, para que tenhamos a experiência e possamos compreender o que é a autoridade de Deus. A igreja saiu da autoridade de Deus, deixou a comunicação com o Espírito. Então, o Espírito não exerce mais o seu poder nas igrejas. Cada um faz como no livro de Juízes. Lá diz, quando termina o livro, que cada um em Israel fazia o que parecia bem aos seus olhos, porque não havia rei. Isto é, como Jesus não está comandando as igrejas, cada igreja faz o que quer, segundo os seus pensamentos, interpreta a Bíblia segundo os seus próprios corações, e assim prosseguem. Isto foi profetizado e está acontecendo, mas a voz do Espírito continua a soar. Sai dela, povo meu. Amém.